bro, que porra é essa, mano? Toma jeito de homem, caralho. A partir de agora, quando você vê um Rafa Moreira, comente lá, 77, você é mais que isso, bro. Vai traficar onde falando desse jeito? Vira homem, moleque. Você não é homem, Matuê, não pode. Tipo, não tenta competir, mano, na boa, tá ligado? Não dá pra você, mano. Foda-se, bro. Lil Rafa, mano. Matuê e Rafa Moreira, os dois maiores nomes do trap nacional nesse momento. Não só agora, mas há muito tempo. A essa altura todo mundo já sabe o que tá rolando, que é o feat do Rafa Moreira com o Matuê e o impacto que isso causou na cena desde que foi anunciado. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê a união desses dois é tão importante pra cena do trap nacional. E se você começou a acompanhar a cena do trap recentemente e ainda não tem muita noção do porquê é tão importante essa união dos dois, esse vídeo é perfeito pra você, porque aqui a gente vai entender onde a treta dos dois começou e o desenvolvimento desses dois artistas até os dias de hoje. E agora pra você que, assim como eu, já acompanha o Rafa e o Matuê há muito tempo, se prepara que agora a gente vai entrar numa espécie de máquina do tempo pra ver como toda essa rivalidade começou e foi amadurecendo até se tornar a música mais esperada do trap nacional. Mas ó, antes eu queria dizer que eu já até cheguei a pensar que esse feat nunca ia sair de verdade. E já outras vezes eu cheguei a pensar, pô, agora é certeza que eles vão soltar essa música nessa semana, não é possível. Enfim, mano, eu sempre ficava nesse looping da dúvida, sabe? Tipo, será que eu vou estar vivo quando isso acontecer? Quantos anos vão se passar até essa música sair? Será que por causa dessa demora alguém não vai acabar vazando esse som antes do lançamento oficial? Porque vocês sabem, né, mano? Já aconteceu muito isso de uma música ser muito esperada pelo público, daí alguém vai lá, hackeia o PC de um artista, acaba vazando essa música e atrapalha todo o planejamento do som. E pra você ter uma noção, em alguns casos o som nem é lançado mais. E é sério, eu fiquei com medo de algo desse tipo acontecer com essa música do Rafa e do Matuê. Tá, mas por que exatamente você tá falando disso? E bom, eu tô falando disso porque o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo NordVPN. E além de ser a VPN mais rápida do planeta Terra, e eu tô falando sério, ela também te ajuda a ter mais segurança enquanto você usa a sua internet. Porque hoje em dia é muito normal a gente acabar dando uns vacilos, né? Como, por exemplo, conectar no Wi-Fi do shopping. Isso é bem comum quando você tá sem internet e precisa achar algum Wi-Fi perto, né? E eu sei porque eu já fiz muito isso. Mas o problema é que fazer esse tipo de coisa acaba te deixando vulnerável, seus dados acabam ficando mais expostos, enfim. Se você clicar no primeiro link da descrição, o NordVPN vai te ajudar a se manter protegido disso. Então eu dei o exemplo de um hacker que pode vazar músicas, mas no caso de alguém normal, você pode até estar vulnerável e com risco de ter suas fotos ou até suas senhas vazadas em algum lugar. Mas como o NordVPN mascara sua conexão e ainda te protege, você não vai precisar se preocupar com isso, né? E ainda vai conseguir andar livremente pela internet sem esse medo de estar sendo rastreado, sabe? E além disso, tem a parte que eu mais gosto e mais uso no meu dia a dia, que é acessar conteúdos de qualquer parte do mundo. Inclusive conteúdos que nem estão disponíveis no Brasil, tá? Então você consegue assistir aquele filme ou aquela série que você curte, mas que tá disponível só lá na Netflix dos Estados Unidos, ou sei lá, na Netflix do Japão. E você pode usar tudo isso que eu falei do NordVPN no seu celular, no seu computador e até em 6 dispositivos de uma vez. Então assim, se mesmo depois de tudo isso que eu falei, se ainda não ficou interessado, pelo menos clica no link da descrição pra você dar uma olhada, porque só de você clicar você já tá me ajudando e já tá mostrando pras empresas que vale a pena sim investir no BeatStation. Mas é isso, muito obrigado NordVPN por patrocinar esse vídeo lendário e agora vamos pro vídeo de hoje. O cara que revirou a cena do avesso quando lá em 2017 lançou Anos Luz, que trouxe uma pegada bem diferente do que a gente estava acostumado a ouvir no Trap BR. Além da sonoridade muito boa que esse som trouxe, a palavra que define essa música é vibe, porque a vibe que ela traz e a energia que ela passa quando você tá escutando é algo de outro mundo. Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui. Então a partir daí o Matuê foi crescendo e ganhando mais visibilidade para os seus próximos projetos, que foram cada vez maiores e mais produzidos. E claro, né, também muito importantes pro crescimento do trap aqui no Brasil. Diretamente de Fortal, dá pra dizer que o Tuezinho chegou fazendo barulho na cena do trap. Quem não é Tuê, tá fora do baralho. Chama Tuezada, quem quer ficar Tuezada. BC Ref, ou como a maioria conhece, Rafa Moreira, mano. O mano que foi um dos principais pioneiros do trap aqui no Brasil, não só na sonoridade, mas também na estética marcante e bem voltada pro que era o trap naquele momento. E diferente do Matuê, que foi bem abraçado quando a cena soube o seu nome, o Rafa foi bem criticado quando ele começou a ficar em evidência dentro do rap, principalmente por causa das tretas que ele tinha com os artistas e também com a Pineapple, que tava começando a ser um dos pilares do rap nacional naquela época. Ano passado eu ouvia coisas do tipo Rafa para irmão. Esse ano eu vi o Freud postando meus vídeos no Instagram.
Oi, alô, é da Pineapple? Paga meu dinheiro, bro, vocês me devem. Haha, desliguei na cara deles. Vocês me devem, Pineapple Storm. Me paga, bro. Então aqui a gente vê que o início do Rafa já veio bem intenso e conturbado, mas não quer dizer que isso tenha sido totalmente ruim pra ele. Porque naquele momento em que ele finalmente estava conseguindo ser visto pelo público, a gente viu que o Rafa era diferente, que ele movimentava a cena. E além disso, a galera foi vendo que o Rafa era um artista muito bom e muito além do que só um meme. E foi nessa hora que a gente foi contemplado com obras como 10K, que é uma das músicas principais do Rafa e do trap nacional até hoje. E é sério, mano, esse som é absurdo e coloca qualquer um pra cima assim que você já escuta o início do beat. Inclusive, Celo... Você é foda. 10 mil sozinho no mês, continuo independente. Chama semana quente, eu tô viciado em dinheiro, acostumado com as fotos. E bom, como já foi falado, o Rafa sempre movimentava a cena de um jeito ou de outro. Eu acredito que pela influência do trap internacional, né? Que naquela época os artistas sempre estavam se metendo em alguma confusão ou alguma polêmica para os seus nomes ficarem sendo comentados por todo mundo. E, consequentemente, lançavam uma música depois disso. E essa estratégia, na maioria das vezes, funcionava muito bem na época. Isso aí move um pouco do cenário também, eu admito. Tentei trabalhar isso da melhor forma, porque eu sempre curti os rappers controversos, assim, aqueles manos dos Estados Unidos que fazem os bagulho que você, mano... What the fuck, tá ligado? Isso sempre trouxe resultado dentro da cultura. Então, numa dessas de causar polêmica, o Rafa decidiu atacar o Matuê, já que naquele momento o Matuê já estava bem relevante na cena. Se eu não me engano, ele já era até um dos maiores ainda naquela época. Daí o Rafa meio que zoou o Matuê, dizendo que ele não fazia trap. E a partir daí começou uma série de ataques do Rafa pro Matuê, até que o Matuê decidiu responder. Afinal, ninguém é de ferro, né? Você é um bosta, mano. Cadê seus bagulho? Cadê seu carro? Ó meu carro aqui, ó. Ó. E o Rafa, bro? Vai se foder, moleque. Passa a te mostrar o documento do meu apartamento, do meu escritório, o extrato, o boleto de pagamento dos meus funcionários, tá ligado? Tipo, não tenta competir, mano, na boa, tá ligado? Não dá pra você, mano. Galera, eu vou lançar uma campanha que chame Ajude um Moreira. A partir de agora, quando você vê um Rafa Moreira, comente lá, 77, você é mais que isso, bro. E, mano, quando o Matuê decidiu responder, foi ali que jogaram lenha na fogueira. Ou melhor, a gasolina na fogueira que o Rafa precisava. E daí essa treta meio que ficou numa mistura de brincadeiras e ataques entre os dois. A minha maior alegria é ver o sucesso do game, tá ligado? Seja o seu, o meu, ou de qualquer um dos outros artistas que estão à nossa volta, tá ligado? Eu amo Rafa Moreira. Então, depois desse primeiro combate entre o Rafa Moreira, mano, e o Tuezinho do 085, a gente ainda viu várias outras vezes eles se atacando, o que com o passar do tempo só reforçou essa rivalidade entre os dois. Então, quanto mais o trap crescia, maior era o peso quando se falava em Rafa Moreira e Matuê. E bom, o tempo foi passando e eles foram seguindo cada um com seus projetos. O Matuê cada vez maior, enquanto o Rafa também foi aumentando a sua fanbase e ficando ainda mais relevante dentro do trap. E uma coisa muito legal que o Rafa fazia nessa época, que até hoje acontece, é que ele sempre ajudava muito a levantar a galera da área dele. A grande maioria das vezes sendo eles artistas do underground, de tanto que ele tem muitas músicas no canal dele e várias delas são com artistas novos que não tinham tanta visibilidade. Já em contrapartida, a gente tinha o Matuê, que lançava poucas músicas com quase nenhum feat, e ainda assim ele tava ficando gigante, não só dentro da cena do trap, mas agora chegando muito forte no mainstream. Botei na balão e hoje nós só dá rolezão no carro, véi. Hoje o trap faz dinheiro de... Tá, mas depois desse histórico todo de treta, como a gente chega nessa ideia de um feat entre o Matuê e o Rafa Moreira? E a resposta é simples: Máquina do Tempo. Agora, no momento mais recente, já em 2020, o Matuê veio com seu tão aclamado álbum Máquina do Tempo. Mas um pouco antes do lançamento desse álbum, ele já estava movendo algumas peças para gerar essa expectativa e esse hype todo no público. De tanto que o Matuê nessa época ficou meses sumido do Instagram e de qualquer rede social. E do nada ele voltou com um visual totalmente diferente e soltando algumas pistas sobre o que estava por vir no álbum Máquina do Tempo. E depois desse tempo todo fora, do nada ele aparece, postando essa imagem nos stories, que era mostrando o esboço da tracklist
tracklist do álbum. Mas o que chamou a atenção aqui bem propositalmente foi a quinta faixa, que tinha o nome de 777666, acompanhado de um ponto de interrogação. E mano, isso era no mínimo curioso, muito curioso mesmo. Ainda mais sabendo que 777 é a marca registrada do Rafa Moreira. 777, porque na Bíblia fala que o número da besta é 666, né? Então, se o diabo é 666, Deus é 777. E é importante falar também que nessa época já fazia um bom tempo que o Matuê e o Rafa não se atacavam mais. Inclusive o próprio Rafa ficou bem sumido nesse tempo que o Matuê estava anunciando o álbum, o que reforçava ainda mais essa ideia de possivelmente ele aparecer do nada no álbum Máquina do Tempo. Eu lembro que nessa época que o Matuê estava bem perto de soltar o álbum, a 30pra1 decidiu vazar a tracklist oficial de Máquina do Tempo. Oficial entre aspas, né? E foi exatamente isso que fez a cena quebrar naquele momento, porque nessa tracklist tinha aquela música chamada 777666, só que ao invés daquele ponto de interrogação que o Matuê tinha postado dias antes, dessa vez estava escrito que o feat dessa faixa era com o BC Ref, o nosso grande amigo Rafa Moreira. E eu lembro que quando vazaram essa tracklist, todo mundo foi à loucura por conta dessa música com o possível feat dos dois. E mano, é sério, essa foi uma tacada de mestre e fez aumentar ainda mais o hype desse álbum que tava pra sair. Mas é aí que grande parte do público cai na armadilha, incluindo eu. Finalmente, o Matuê solta o álbum Máquina do Tempo. E não, a música 777666 não tinha feat com o Rafa Moreira, matando assim o sonho de uma galera que queria ver uma música dos dois juntos. Era tipo o Goku e Vegeta, sabe? Os dois eram ótimos personagens, com uma boa rivalidade e muito fortes. Então meio que depois de tanta guerra entre os dois, a galera realmente queria ver como seria uma música deles juntos. Mas como você já sabe, essa união não aconteceu em Máquina do Tempo. Mas ó, não passou batido não, tá? O público não esqueceu essa ideia de um feat do Rafa Moreira com o Matuê. Então logo depois que o álbum foi lançado, o público começou a cobrar muito o Matuê, sempre perguntando se algum dia seria possível essa união dos dois acontecer de verdade. Mas já pensou um som, tá ligado? Mano, então, essa ideia aí eu acho que é o maior fandom do cenário agora. Do bagulho, tá ligado? Um som desse aí ia explodir pra caralho. É uma cartada que muitas pessoas querem ver, tá ligado? E, tu quer ver? Enfim, mas tinha que ser uma cartada eu valiosa. prefiro não continuar a conversa, porque senão a gente quebra essa expectativa, a mágica da coisa. Pode crer. Entendeu? Fala que nunca vai rolar. Nunca vai rolar. E mano, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi em como o Rafa agiu em relação a toda essa bagunça, sabe? Todo mundo meio que tava falando do álbum do momento e boa parte disso por conta desse possível feat que teria com ele, sabe? E se fosse há um tempo atrás, o Rafa já tinha se posicionado na hora, avisando que era tudo mentira, que não ia ter nenhuma música dele com o Matuê, mas parece que ele entendeu e respeitou essa estratégia que o Matuê usou pra promover o álbum. Então até o lançamento oficial do álbum, ele não desmentiu em nenhum momento pra não atrapalhar o projeto do mano, né? E isso foi uma atitude muito legal e bem madura da parte do Rafa. Não tem minha cara atrasar o corre de ninguém, por isso que eu não falei nada que não ia ter a faixa, entendeu? Deixei o mano fazer o trampo dele. E ó, só pra descontrair um pouco, também tem esse vídeo do Rafa reagindo à música do Matuê quando saiu, e o vídeo, além de ser um clássico, é bem engraçado, se liga. Andam dizendo que o tu é o demônio. E bom, o tempo foi passando e nesse período a gente conseguiu ver ainda mais o crescimento do trap nacional junto da trajetória que esses dois artistas têm feito até agora, tanto o Rafa quanto o Matuê. Eu tô na minha melhor fase, blique na minha calça pra não ser uma vítima. Queimando essa blunt como fosse nada. Passo o bico, põe no ar, minha beat. Tá tudo lento, cantando uau, 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 cantando uau, uau. Só sei de luz e ela brilha sozinha. Mais de 1000 heads no estúdio, hit nós cozinha. 2, 3, 4, 5, baseado. Eu vou te ensinar a fazer sucesso e ganhar lucro. Muito nunca vai ter feat, não fode. Peraí, vai. Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque. Foda-se o hype, meio que sou. Pro baile eu tô com torre, eu tô pesado. Percebi o movimento na mesa do lado. Nego, ofereci meu copo, ela negou 2 vezes, na terceira é cheque mate. E agora a gente chega no momento atual, onde essa união que foi tão esperada pela cena deixa de ser um mito e se torna realidade. O feat do Rafa Moreira com o Matuê aconteceu mesmo. Dá pra acreditar, mano? Depois de anos de guerra entre duas das maiores personalidades da cena, finalmente a gente pode ouvir uma música dos dois juntos. A favela venceu, eu falei pra você. O trap venceu, eu falei pra você. Tô com o Rafa no estúdio gravando, mano, quem diria que isso ia acontecer? Eu já andei por aqui, eu trabalhei por aqui. Beleza Exótica é um som que
que carrega uma história e um peso muito grande por trás. Não só por essa história que a gente viu aqui, mas também pelo título que cada um desses artistas carrega. A gente tem de um lado o Rafa, que você tá sabendo, é o criador do trap brasileiro, o mano que tava lá botando a cara desde o início da cena. Na verdade, ele já tava lá tentando antes mesmo de existir uma cena de trap formada aqui no Brasil. E até hoje ele se mantém relevante, criativo e totalmente entregue ao trap em sua essência. O Rafa é aquele cara que tá sempre trazendo coisas novas, sempre convertendo um novo público que algum dia já foi hater dele, né? Enfim, a essa altura do vídeo eu acho que já tá explícito o título e a luta que o Rafa carrega e o que ele representa na cena. E agora do outro lado a gente tem o Matuê, o cara dos recordes, o cara que nesses últimos anos tem sido a principal representação de como o trap tá dominando o mainstream, objetivo esse que ele já tinha desde o início, e agora sem muita discussão, o Matuê também comanda o topo. Ele dita as tendências, ele consegue fazer com que os artistas que estão do lado dele virem tendência também, e sempre que possível ele quebra a indústria, batendo de frente com os maiores artistas do Brasil e deixando todo mundo de boca aberta. E eu particularmente sou muito fã da música desses dois artistas. Eu vejo o Rafa Moreira como se fosse o fundamento e a essência da coisa. Ao mesmo tempo que ele tá sempre atualizado, ele também consegue manter uma ligação muito forte com a raiz do trap. E eu vejo o Matuê como um braço forte, aquele que vai pegar o trap nacional e elevar a um nível inimaginável, tanto em questão de público, de números, de relevância. E é muito foda ver essas duas personalidades se chocando, sabe? Ainda mais de um jeito positivo como tá sendo agora. Eu comecei falando que o Rafa tava de um lado e o Matuê tava de outro, mas olha só, agora eles se juntaram em um único projeto e com os mesmos objetivos, sejam eles a união da cena, a evolução do que a gente chama de trap nacional e principalmente o objetivo de fazer história. Porque o que esses caras fizeram até agora individualmente já é absurdo, mas finalizar toda a temporada com uma música dessa, com certeza é o melhor final possível. Eu já andei por aqui, eu trabalhei por aqui. E eu acho que deu pra perceber que esse vídeo deu muito trabalho, né? Então o seu comentário, o seu like, a sua inscrição já me ajuda a trazer mais conteúdo aqui no canal. Eu literalmente tô terminando de gravar esse vídeo 5 horas da manhã, então mano, vamos fazer a parada acontecer. Manda o canal pra algum amigo seu que ainda não conhece e vamos junto atingir essa meta de 50 mil inscritos que tá muito perto. E ó, se você chegou até aqui é sinal que você gosta do nosso conteúdo, né? Então eu queria dizer que o BeatStation agora tem o clube de membros, aí se você quiser apoiar e incentivar o meu trabalho aqui no canal e ainda ter vários benefícios exclusivos, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá? E se caso você não puder virar membro, mas quiser apoiar o canal com qualquer valor, tá aparecendo aí na tela o Pix do BeatStation. Então fica à vontade para apoiar o canal da forma que você preferir, porque isso com certeza vai ajudar muito. Mas enfim, por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio do canal BeatStation. This shit is real. This is BeatStation.